Fala, gente, muito bom dia, como vocês estão? Mais um dia abençoado se iniciando. Pedir aqui primeiramente, desejar que Deus abençoe o nosso dia, que Ele esteja conosco em todo o tempo, nos protegendo de todo mal. A gente tem um dia muito produtivo e cheio da presença de Deus. E vamos hoje para a leitura do devocional, dia 6 de maio, uma promessa de amor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. A segunda carta de Pedro aborda a esperança da vinda do Senhor e os desafios que os cristãos enfrentam na fé, especialmente em tempos de escárnio e dúvida quanto às promessas de Deus. Esse verso é parte de uma resposta àqueles que questionavam a demora da volta de Cristo, lembrando-os do caráter de Deus e de seu propósito para a humanidade. A promessa a que Pedro se refere é a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino. O apóstolo reforça o caráter paciente de Deus, que suporta as fraquezas e pecados da humanidade. Ele não apressa seu julgamento, mas em amor oferece tempo para que as pessoas se arrependam, pois seu maior desejo é restaurar o relacionamento com a humanidade e salvar o maior número possível de pessoas. Portanto, o que parece uma demora à luz do nosso tempo é, na verdade, uma expressão do amor de Deus. Em tempos de certeza e espera, somos chamados a confiar na sabedoria e nos planos dele. Esse texto é um convite de Deus para que todos se arrependam durante nossa caminhada com ele. A oração mais poderosa de um cristão é a do arrependimento. Deus deseja que você se arrependa e se quebrante diante dele em oração. Devemos examinar nossos corações e vidas, buscando estar em conformidade com a sua vontade, ainda há tempo, sabendo que Deus não deseja que ninguém pereça e espera pelo arrependimento de muitos. Sejamos proativos em nossa fé, compartilhando o Evangelho e dando às pessoas ao nosso redor a mesma oportunidade que recebemos de Deus. Somos agentes da sua misericórdia neste mundo. Que promessa abençoada, promessa de amor, que é a maior característica do nosso Pai, que é o amor. Ele é o próprio amor. Muitas vezes eu já me questionei, nossa, o mundo tá horrível, tá acontecendo muita coisa ruim, e por que Jesus não volta logo? Que esse é o desejo do meu coração, como filha, que ele volte logo, porque quando for viver só com ele, a vida não vai ter mais sofrimento, nem dor. E aí, lendo essa palavra, eu entendo que é o amor dele por aqueles que ainda não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, sabe? Que ainda não conhecem ele. E ele é tão misericordioso que ele vai esperando para que essas pessoas também o encontrem, sabe? Deus ama todas as pessoas. E aqui mesmo fala que ele deseja que o maior número de pessoas possíveis sejam salvas. Então essa demora, essa demora que a gente enxerga como demora, nada mais é que um pai amoroso dando oportunidade para que mais filhos se aproximem dele. Esse é o desejo do coração de Deus. Que todo mundo ouça a sua palavra e todo mundo tenha a oportunidade de segui-lo. Que em breve ele vai voltar, gente? É nítido que cada dia está mais próximo a vinda dele. Para nós que somos filhos dele, isso é uma boa notícia, Então, e isso aqui fala, que a gente é agente de misericórdia neste mundo e para que a gente faça a nossa parte. E a minha leitura do devocional aqui com vocês nada mais é do que para isso mesmo. Para que mais pessoas consigam ouvir do amor de Deus, que mais pessoas tenham acesso a essa bondade infinita e que através do meu testemunho, se uma, duas pessoas se converterem ao amor dele, eu já estou feliz. Eu não fui cristã a vida toda, não foi sempre assim. Eu tenho 33 anos hoje e eu me converti, Eu sempre fui católica, eu ia na igreja e tal, mas não considero que eu era convertida de fato, nem que eu me sentia uma filha, nem nada disso. Mas com 23 anos, uns amigos meus de infância sempre insistiram para eu conhecer a igreja deles, e quando eu fui eu me apaixonei, e desde dali para frente, há 10 anos, a minha vida foi totalmente transformada. Existe uma Jéssica que ficou lá atrás e uma nova Jéssica que e ainda vem sendo trabalhada, ainda serei trabalhada até a volta de Jesus ou até eu morrer, que a gente sempre tem algo para melhorar. Então a minha vida ela foi transformada de uma forma sobrenatural, sabe? Já falei em outros vídeos aqui que eu era uma pessoa triste, meio depressiva, que eu não via muita graça aí nas coisas. Já fui dependente emocional, tinha relacionamentos extremamente destrutivos.
E quando eu olho pra trás, eu nem reconheço essa pessoa, é incrível, parece que essa pessoa não sou eu. Quando eu olho e vejo as atitudes que eu tinha, os pensamentos que eu tinha, eu penso, não sou eu, porque não faz mais parte do meu DNA. Eu mudei tanto que quando eu olho, eu não me reconheço. Isso é incrível, é só Deus que faz isso, gente. Sei lá onde eu estaria, como eu estaria, se Deus não tivesse me encontrado pela sua graça e misericórdia, sabe? Quem aqui eu falo mais para mulheres, né? Mulheres que vivem ou viveram relacionamentos destrutivos, tóxicos, sabe como isso destrói a vida de uma mulher? Isso tira a nossa esperança de vida. A gente acha que é normal e vai vivendo aquilo, mas isso vai minando as coisas boas que a gente carrega, o nosso valor, a gente vai se sentindo diminuída. E aí eu falo, gente, como Deus é bom, Ele me encontrou e hoje, como eu me amo e me valorizo, como eu me sinto amada e como eu não consigo aceitar menos do que eu mereço. E hoje eu sou casada, meu marido é uma bênção, graças a Deus, ele me valoriza, me ama. E parecia impossível, né, de viver isso, uma pessoa que aceitava tanta migalha quanto eu aceitei. E eu não tenho vergonha nenhuma de expor isso, de expor meus testemunhos, meu passado, porque a maior prova de que Deus existe são essas transformações, sabe? E isso me fez uma pessoa tão abençoada, tão grata. Eu sou tão grata a Deus que eu quero falar do amor dele para o máximo de pessoas que eu puder, para que ele possa transformar vidas, assim como ele transformou a minha. E a maior bênção de Deus não é a prosperidade ou nos dar coisas caras. A maior bênção de Deus, pelo menos para mim, foi assim, é encontrá-lo e ele transformar o nosso caráter. Não tem nada que ele faça que tenha maior valor para mim do que a minha própria transformação, porque eram coisas que jamais eu conseguiria sozinha e que se eu tivesse permanecido daquela forma, eu nem sei como seria minha vida hoje. Então, o meu coração é muito grato. Então, que no dia de hoje você reflita sobre isso, se você tem tomado posse dessa promessa de Deus, se você tem se chegado ao Pai, tem permitido que Ele transforme sua vida, e que se você já tem Deus no coração, assim como eu, que você fale para mais pessoas sobre isso. Todo mundo tem o direito de receber essas boas novas, sabe? E que aquilo que nos transformou, transforme outras pessoas também. E que a gente também se lembre em momentos difíceis, aqui também fala sobre isso. Que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com você e não quer que a gente pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muitas vezes a gente passa em momentos difíceis e a gente não entende o motivo também. E a gente vai passar por muitos momentos difíceis. Já passei por muitos e com certeza ainda passarei por muitos. Qual que é o propósito de Deus? Não é que Deus ama nos ver sofrer. Muitas vezes nosso caráter é tão duro, nosso coração é tão endurecido, que é só sofrendo para que a gente dê uma amolecida nesse coração e Deus consiga de fato nos alcançar. Eu mesmo precisei sofrer para permitir que Ele entrasse na minha vida, porque antes eu achava que eu não precisava disso. E a maioria de nós é assim, nosso caráter, a nossa essência é essa, tá? Desde que teve lá o pecado de Adão e Eva, a nossa essência é essa. A gente é orgulhosos, nós somos pessoas do coração endurecido. Então, muitas vezes esses desafios, esses sofrimentos são para amolecer o nosso coração, porque vamos combinar, né? Porque quando a gente tá triste, tá sofrendo, a gente é bem mais bonzinho, né? A gente é bem mais maleável. Então, muitas vezes é só para isso. O amor dele é tão grande que ele permite que a gente passe por momentos difíceis para pedir ajuda para ele. E depois que já temos ele também, passamos por momentos difíceis e o nosso caráter vai continuar sendo transformado até que ele venha. E cada vez que eu passo por algum sofrimento, hoje eu sofro menos do que antes, porque eu já sei em quem eu confio. Não que não seja, que eu não fique triste nem mal, às vezes não é isso, mas eu sofro menos, eu sei isso é para algum benefício, isso é para eu aprender algo. Então, para que no dia de hoje você se lembre disso. Principalmente se você está passando aí por momentos difíceis, que você se lembre que Deus te ama e que Ele prometeu que passaríamos por aflições, mas que Ele nos livraria de todas. Então, essa é a missão para o dia de hoje, que você reflita e que você se lembre que Deus está com você, independente do que você esteja passando, que você permita que Ele se aproxime, que se você já tem Deus no coração, que você permita também a falar e a transmitir esse amor dele para outras pessoas, tá bom? Que a gente tenha um abençoado dia, que Deus abençoe a vida de vocês e que a minha oração sempre será essa, para que Deus alcance mais vidas assim como Ele alcançou a vida. Então, que Ele alcance aí o seu coração assim como Ele alcançou o meu.